Pessoal, presta bem atenção nesse tipo de questão aqui, que a gente vai ter, olha, presta atenção, você vai lembrar disso na hora da sua prova. Você tem o verbo ser aqui, ó. Olha que questão interessante, ó. A banca Sesgran Rio colocou o verbo ser em todas as questões. Eu vou dar um resumo para vocês irem direto no assunto se cair alguma questão relacionada ao verbo ser. Só que você tem aqui, ó, geralmente aqui, ó, a espionagem e a ausência, a guerra e o manejo, o acolhimento e a redução, os e-mails e as conversas, os softwares e a atualização. Você tem o sujeito composto na frase, presta atenção. Você tem o verbo ser e depois você já tem aqui, no caso, o predicativo do sujeito. Aqui, no caso, você tem aqui o adjetivo, no caso aqui, né? Ó, são necessárias, são monitorados, Quando, presta atenção, quando você tiver o verbo ser no meio aí, olha, eu vou dar um resumo aqui para você já. Ó. Antes de dar o resumo, ó, porque se eu for explicar para você, isso, aquilo, ficar meia hora explicando, não dá, né? Não dá tempo. O importante é você matar a questão na hora, tá? Depois você guarda o slide e estuda para outro concurso. Esse é da banca Sesgran Rio. Vamos cair, com certeza, no TJ, esse tipo de questão também, que vai ser um concurso que vem depois. Mas presta atenção no macete, pelo amor de Deus. Ó, questão de, se tiver o verbo ser aqui, você tem dois sujeitos aqui na frase, tem aqui o adjetivo na frase. Aqui você faz o seguinte, ó. A espionagem é masculino ou é feminino? É feminino. E a ausência é núcleo, é feminino. Tá. Então, vamos direto no assunto. São corriqueiras ou são corriqueiros? Se você tem os dois femininos aqui no caso, você não pode colocar aqui com o verbo ser o masculino. A espionagem e a ausência são corriqueiros. Não, são corriqueiras. Ó, eu vou na verdade aqui explicar por esse resumo que eu fiz. Espionagem feminino, ausência feminino. São corriqueiras. Olha, eu estou falando em relação ao verbo ser, tá? Presta atenção. Então, se você tem dois femininos, aqui o adjetivo ele vai ficar no feminino também, beleza? Ó, a guerra e o manejo. Eu estou indo no núcleo do sujeito. A guerra é feminino. O manejo é o quê? Masculino. Então, se você tiver um feminino e um masculino com o verbo ser, tá? Depois eu vou explicar um outro item lá. Você vai para o masculino que manda. Feminino e masculino no verbo ser, você vai para o masculino. Eu não estou falando se está mais próximo ou não, tá? Eu estou falando em relação ao resumo, tá? Então, feminino e masculino, quem manda é o masculino, tá? O acolhimento é masculino e a redução é feminino. Quem manda é o masculino, tá? Então, você vai concordar com os dois no caso do verbo ser. Muito importante essa questão. Fique esperto, tá? Outra coisa, os e-mails, no caso, os e-mails aqui, o e-mail é masculino e a conversa é feminino. Vai ficar como? Vai ficar, concorda com os dois, no caso, com os dois, no masculino, quando tiver um masculino e feminino, um feminino e masculino. São monitorados, tá? Então, você só vai concordar com o feminino no caso do verbo ser. Você vê como eu estou repetindo o assunto do verbo ser? Você vai concordar com os dois verbos ser quando os dois forem femininos. Femininos, tá? Os softwares e a atualização são obrigatórios. Eu estou concordando com o masculino. Se tem um feminino e um masculino, ou vice-versa, vai para o masculino. Então, ó, espionagem e ausência são corriqueiros. Não, aqui é corriqueiras. Eu coloquei o correto aqui para você nem esquecer. Ó, esse aqui está correto. Os e-mails e as conversas são monitorados. Você pode perceber que o resto está errado, né? E o correto seria isso aqui que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Por quê? Espionagem e ausência feminina, feminina. Feminino, masculino, masculino. Masculino, feminino, masculino. Masculino, feminino, masculino. Masculino, feminino, masculino. Pronto, acabou. Caiu o verbo ser. Pode ser que ele coloca lá devem ser, alguma coisa. Você lembra do verbo ser. Ele é muito importante na hora de você trabalhar em relação à concordância. Tá, pessoal? Então, fique esperto em relação ao verbo ser aqui, que seria o verbo de ligação, né? Em relação a esse tipo de exercício aí, tá? Com a concordância, tá? Vamos para o próximo exercício. Agora eu vou explicar uma coisa rápida para vocês aí em relação ao adjetivo posposto. Não tem verbo ser aqui no caso. Então, se cair, por exemplo, caqui, laranja, gostosa, né?
aqui no caso, você vai concordar, tem duas formas o adjetivo posposto aí. Se tiver o caqui, que é masculino, e a laranja, no caso aqui, que é feminino, gostosa, tá? Vai concordar com o mais próximo. Agora, se você tiver caqui e laranja, você pode concordar com os dois também, gostosos, tá? Com os dois no caso aí. Então, você tem, no caso aqui, um sujeito aqui composto na frase aí, né? Mais um adjetivo. Ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com os dois no masculino. Caqui e laranja gostosos, tá? Laranja e caqui gostosos, tá? Ou caqui e laranja gostosa, pode concordar com o mais próximo também, tá? Quando você tem, por exemplo, um adjetivo aqui no caso posposto na frase, né? Depois do sujeito composto aí, tá, pessoal? Essa foi uma explicação rápida aí, tá? Bom, pessoal, nessa questão aqui eu já vou dar uma dica para vocês aqui para a gente matar as questões, ó. Do ladinho aqui, ó, o que eu já falei sobre o verbo ser aqui, concordo com os dois. Se um deles for masculino, vai para o masculino aqui no adjetivo, tá? Se os dois forem femininos, aqui vai ficar no feminino. Ser, estar, ficar, permanecer, concordo com os dois. Beleza, pessoal? Na questão, acho que anterior, ou a outra questão, tem uma questão do verbo ser que fala sobre isso aí, especificamente sobre isso. O que é o só aqui no caso? Eu estou só. Nós estamos sós. Agora, a expressão a sós aqui, ó, ela é invariável. Se aparecer a expressão a sós, vai ser sempre a sós. Agora, eu estou só, nós estamos sós. Então, as pessoas não deveriam ficar sós. As pessoas não deveriam ficar sós. Está correto. Tá? As pessoas está no plural. Então, sós. Né? Agora, não sei a sós que é invariável. Caixas de notebook não tem nada a ver de encantadora. Meu, tranquilo. Ó, caixas, aqui é o núcleo aqui do sujeito, pessoal. De encantadoras. Encantadoras. Caixas encantadoras. Tá errado. Tá? Ó, é desnecessário a tristeza. Eu fiz um resumão para vocês aqui, ó, para matar. Tá? É proibido, é obrigatório, é necessário, é desnecessário. Olha aqui, é desnecessário tristeza. Por quê? Porque se eu tivesse aqui no caso, aqui eu tenho, por exemplo, aqui um artigo, eu tenho um determinante aqui, essa tristeza, aquela tristeza, sei lá, um determinante específico aqui, aí seria, quando eu tenho um determinante aqui, um artigo, é desnecessária a tristeza. Não é o caso, então é desnecessário tristeza, tá? Aqui fiz um resumo, é proibido tristeza. Agora, se você tivesse um determinante, um azinho aqui, é proibida a tristeza. Tá vendo aqui? Tá? Então, é simples demais, pessoal. Não tem segredo. Dá uma olhada nisso, tá? Agora, essa expressão aqui, em alerta, ela é invariável, tá? Temos de ficar em alerta. Então, não é em alertas, temos de ficar. Essa expressão, o alerta, no caso, ela é invariável, tá? Ela é invariável. Beleza, pessoal? Sempre lembrando daquela questãozinha clássica, né, do menos, né? Não é menos pessoas, é menos pessoas, invariável também, tá? A gente vai ter questões relacionadas a bastante, muito mais para frente que a gente vai detonar também, beleza, pessoal? Então a resposta aí seria a alternativa B de batata, beleza? Gente, é o seguinte, ó. Eu fiz até um resumão aqui no sentido de você não dar bobeira, porque é uma questão chavão também, que a gente vai explicar para vocês. Ó. Eu marquei a alternativa correta de propósito, para você entender o seguinte. Ó. O Brasil tem frutas para todos os gostos, mas outros países também são importantes nesses tempos em que se valorizam as propriedades funcionais. O que é valorizado? O que é valorizar? As propriedades funcionais dos alimentos. Veja que quando a banca Sesgran Rio, ela não vai te encher o saco, no sentido de você lembrar de alguns verbos chavões, que está no primeiro slide lá, ela vai obrigar você a saber quem é o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito aqui? As propriedades funcionais, as propriedades no caso, né? Funcionais dos alimentos. Então as propriedades, ela está o quê? Ela está no plural. Então o verbo necessariamente vai ter que ir para o plural. Tá, pessoal? Olha aqui, as pesquisas indicam que a economia melhorou um pouco, mas os jovens, coloquei em vermelho já de propósito, que se formam, o qual se formam, né, que é pronome relativo, ainda tem.
os jovens, ele está aqui necessariamente o quê? No plural. Então esse tem, ele teria que ter aqui o quê? O acento circunflexo, não é? O jovem tem, os jovens têm, então está errado. Então, novamente, o núcleo aqui, o sujeito jovens aqui, ele está no plural, necessariamente aqui, o tem, ele tem que estar com acento circunflexo aqui na tela. Teria que ser o tem aqui, no caso, com acento circunflexo. Beleza? Pessoal, a produção de material didático, coloquei grandão aqui para você estudar, tá? Ó, a possibilidade de comparar imagens de órgãos ou tecidos sadios prometem ou prometem. Se eu tenho um sujeito, a produção e a possibilidade, necessariamente o verbo ele tem que vir no plural, no plural, no plural. Então procura o núcleo do sujeito. Banca Cés Gran Rio, para Banco do Brasil, qualquer outra banca, vai cair isso aí, tá? Novamente, ó, tá no meu resuminho aqui, ó, tá, ó, vou voltar aqui, quer ver, ó, tem uma questão específica aqui, ó, aos Estados Unidos ali, tá vendo, ó? Então, indo para frente da questão aqui, os Estados Unidos e alguns países europeus, pessoal, então, ó, além dos Estados Unidos aqui, na verdade tá com um artigo aqui no caso, né? A gente já viu isso aí dos Estados Unidos avançam, né? Tem um determinante aqui. Ó, o E aqui também, né? Então você tem os Estados Unidos e alguns países europeus. Aqui você tem um sujeito composto. Aqui é vem. Tá na cara, pessoal. Essa questão é chavão da Cés Gran Rio de Banco do Brasil, tá? Vem, tá? Vem com, no caso, com o chapéuzinho aqui. Beleza? Tá? Na verdade aí, você começa a procurar o núcleo do sujeito na frase. Beleza, pessoal? Tá? O crescimento pode melhorar os diversos dilemas do mercado, mas não vão resolver a situação a médio prazo. O que não vai resolver a situação a médio prazo no caso? É o crescimento, né? Então, o crescimento não vai resolver, tá? Então, o que você está visualizando aqui? Não vão resolver. O verbo ir aqui no caso, o crescimento não vai resolver. É o núcleo do sujeito. Então, essa questão é extremamente importante para o concurseiro aí, tá, pessoal? Você procura aí o núcleo do sujeito, cuidado com o sujeito composto na frase aí, tá? Eles têm que, necessariamente aí, o sujeito composto vem no plural. Beleza, pessoal? Os jovens vêm, tá vendo? Ó? Resumidamente aí, os jovens têm, no caso ali, né? A produção de material didático e a possibilidade prometem. Os Estados Unidos vêm, né? É um resumo daquilo que foi falado, né? E o crescimento não vai resolver. O verbo ir aí, ele fica no singular. Beleza, pessoal? O período em que atende plenamente as exigências de concordância verbal é o seguinte. Isso aí, ó. Já estou sendo mais específico. Se a Banca Cés Gran Rio quiser ferrar você, ela vai direto no assunto aí de alguns itens aí. Eu ainda acho, o pessoal tem medo daquelas questões que você tem que procurar o núcleo do sujeito. Não tem segredo. Agora, algumas são simples aqui. Outras você tem que tomar cuidado. Por exemplo, ó, nunca mais esqueça disso. Ó, mais de um mandato. Ó, quando você tiver a expressão mais de um, geralmente você fala mais de um vai para o plural. Não vai. Mais de um vai ficar no singular, vai cair, a maioria vai errar isso aí, tá? Mais de um mandato foram exercidos por Lobo Neves. Mais de um, ele vai concordar com o numeral 1, por incrível que pareça. Olha ali, ó. Mais de um foi, numeral. Menos de 2, você vai colocar aqui que vai para o singular. Não, ele vai concordar com o numeral. Foram, tá? Cuidado. Se cair, você vai acertar. A maioria vai errar. Com certeza. E uma questão errada embaça tudo, tá? Então é mais de um foi, menos de 2 foram, concorda com o numeral. A expressão mais de um e menos de, tá? Mais de e menos de, beleza? Agora, se você, presta atenção, mais de um aluno se abraçaram, que nem tá aqui, ó. Aí houve uma reciprocidade, né? Os dois se abraçaram, né? Ou mais de um caminhão se chocaram, né? Houve uma reciprocidade. Aí no caso vai para o plural. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. É o suficiente para você entender o mais de aqui, tá? Toma cuidado em relação a isso. Mais de um vai ficar no singular. Menos de 2 vai ficar no plural. Agora, se houver reciprocidade, você joga para o plural, tá? Beleza?
Questão chavão. Fazem 15 anos. Não, é faz 15 anos, tá? Eu estou explicando para quem sabe, para o concurseiro que já estudou, para estudar rapidinho aqui, e para quem vai fazer o concurso agora aí não estudou nada, né? Aí vai ter que ter uma noção realmente. Beleza, pessoal? Novamente, professor Rogério falando que vai cair. Necessita-se de políticos mais compromissados com a população. Necessita-se de. Olha, vai cair mesmo. Tá correto. Tem no meu primeiro slide lá. Compartilha com os amigos aí, tá? Necessita-se de políticos, né? Esse verbo necessitar aqui, devido à preposição verbo transitivo indireto, não vai para o plural quando você tiver aqui o se, no caso. Necessita-se de. Ele não vai para o plural, tá? Com certeza haviam mais de 30, não, aqui havia no sentido de existir, aqui ó, existia mais de 30 deputados no plenário naquele dia. Beleza, pessoal? Tá? Reeleger-se-á somente os políticos. Aqui ó, os políticos eles vão ser reeleitos. Então, se os políticos aqui é o núcleo do sujeito, isso aqui necessariamente vai ter que ficar no plural. Tá, pessoal? Resposta correta, ó. Lembra desse verbo aqui que vai cair no seu concurso. Necessita-se de políticos aqui. Ele fica no singular com o C aqui, a partícula C. Beleza, pessoal? Próxima questão. A frase em que a concordância verbal se realiza de acordo com a norma padrão. Em certa fase da vida, inverte-se os papéis. O que é invertido? Os papéis. Se os papéis estão no plural, invertem-se, né? Inverte-se o quê? Né? Inverte-se o quê? Inverte-se os papéis. Os papéis são invertidos. Eu não tenho nenhuma preposição aqui. Não é um verbo transitivo indireto, não é verbo transitivo, enfim. Os papéis são invertidos. Então essa aqui está errada. Novamente falei para vocês que Banca Sesgran Rio cai muito isso aqui, ó. Isso aqui é pegadinha. Todo mundo vai errar, você vai acertar. Mais de um caso o quê? Mais de um concorda com o numeral, tá? Mais de um caso chega, não pensa muito, lembra disso. Mais de um é singular, menos de dois é plural, é o contrário do que você pensa da vida aí, tá? Outra coisa, vou direto no assunto lá, ó. Os papéis são invertidos, mais de um chega, cada um, ó, se aparecer a expressão cada um, sempre no singular. Não fica perdendo tempo, você não vai ter tempo, tá? Vai direto no assunto. O prof. Rogério descomplica aí. A expressão cada um receberá. A expressão cada um vai ficar sempre no singular. Vai ficar pensando, sim, cada um dos adolescentes receberá. Meu, enquanto você está pensando, o outro já passou no concurso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Novamente, ó. Existem especulações, meu Deus, eu dei isso aí no primeiro resumo lá, primeiro slide, passa para os colegas lá, que são seus amigos aí também, compartilha o vídeo com os colegas aí, pessoal, tá? Dá o like aí, se inscreve no canal também, tá? Existem especulações, verbo intransitivo, especulações existem, é verbo intransitivo. Então, existem especulações aí, tá? Especulações existem, tá? Verbo existir, ocorrer, acontecer, esses três verbos aí, olha que interessante, apareceu acontecer aqui embaixo. Existir, ocorrer, acontecer, esses três verbos, eles vão concordar com o sujeito aí da frase. Acontecem em muitas famílias problemas. Problemas acontecem, tá errado. Problemas acontecem. Exercício muito interessante para você memorizar o que vai cair na sua prova também, tá? Então a resposta correta, falei para vocês, olha o cada aqui. O cada ele vai ficar no singular. Não no caso aí, cada um dos adolescentes receberá. Não é receberão, tá? É receberá, tá bom? Então receberá. O cada sempre vai ficar no singular. Então a questão aqui é receberá, no caso, não é receberão. Então tá correto. Os demais, como eu já expliquei para vocês, está errado. No que diz respeito à concordância nominal, poxa, essa questão é extremamente interessante aí. Eu vou matar essa questão para vocês aí, bem legal. Quer ver? Ó? Fazer um resumão aqui, ó. Você tem que ter esse resumo para você estudar, tá? Ao invés de você ficar fazendo 1000 exercícios, um exercício você mata, com 5 alternativas que eu vou explicar, você mata a questão. 1, 2 ou 3 exercícios que você faça em relação ao que eu vou explicar, tá? Você não pode perder tempo nessa hora, tá? Quando você tem o bastante como adjetivo, então vou falar do bastante primeiro, tá? Você tem o bastante como bastantes livros, bastantes frutas, bastantes cadernos. Aí você troca sempre o bastante por muito. Muitos livros, muitos cadernos,
enfim, bastantes frutas, muitas frutas. Se o muito for para o plural, necessariamente aí o bastante vai também para o plural, tá? Então, bastantes livros, o bastante aqui no caso ele está fazendo papel de adjetivo, não de advérbio. Agora, elas estavam bastantes alegres? Não, elas estavam muito alegres. Aqui você já tem o adjetivo, aqui o bastante no caso, ele vai fazer a função de um advérbio. Tá? Então, elas estavam bastante alegres, muito alegres. Troca bastante por muito, você mata a questão. Você não pode perder tempo na prova. Olha aqui, sempre li bastante livros? Não, sempre li muitos livros. Tá? Não vai ficar, ai meu Deus, não é. Aí, passou meio de campo. Se você quiser passar em concurso, tem que ser dessa forma, né? É sangue no olho. Beleza, pessoal? Tá? Agora, vamos matar aqui... Deixa eu ver, narrativas de fluxo de consciência sempre a deixam meio. Vamos matar em relação a meio aqui. O meio, quando ele equivale a mais ou menos, um pouco, ele é um advérbio, né? Narrativas sempre a deixam um pouco, mais ou menos confusa. Então, ele é invariável, é meio. Agora, quando meio, no caso, você pode perceber aqui, ó, por exemplo, ó, é meio-dia e meia, no caso, metade. Bebeu meia garrafa de cerveja, metade, aí é meia, aí varia, tá? Mas cuidado que o meio cai muito em qualquer vestibular, não necessariamente da nossa banca César Rio para o Banco do Brasil, tá? Mas o que eu quero dizer? Quando o meio que ele equivale a um pouco ou mais ou menos, ele vai ser um advérbio, ele vai variar, ele vai ser variável. Então, narrativa sempre a deixam meio confusa, não é meia confusa, tá? Sempre lembrando do menos lá, que é invariável. Menos é invariável também, tá? Olha, chavão, ó, deveria haver. Isso aí eu passei no primeiro slide, né? Você vê que o meu primeiro slide lá tá 70% da prova lá, né? Deveria haver o quê? Mais revistas e jornais. O que no caso aqui, pessoal? Só que no caso aqui o deveria haver, nesse caso específico aqui, a gente está falando de revistas e jornais, ó. Revistas e jornais. Eu deveria haver, se fosse eu deveria haver em relação ao verbo, ele seria invariável, tá? No caso aqui, ele não iria para o plural, no caso, né? Mas aqui a gente está falando de revistas e jornais. Tem um slidezinho aí, um slide aí que eu expliquei que quando você tem dois sujeitos aqui e tem um adjetivo aqui, ou ele vai concordar com os dois ou vai para o mais próximo. Seria dedicados, ó, dedicados, ou ele vai para o mais próximo. Também seria dedicados aqui no caso, ó, revistas e jornais dedicados, concorda com o masculino e feminino aqui, ou jornais dedicados. Então, no caso aqui, teria que ser necessariamente dedicados, que jornais também é o mais próximo, mas seria dedicados, tá? Agora, revistas e jornais também dedicados, jamais dedicadas, tá? Agora, se fosse jornais e revistas, aí poderia ser dedicados e a revista tivesse aqui no segundo, poderia ser dedicadas. Mas como vem jornais, é dedicados, tá? Eu tenho nesse próprio vídeo, tem explicando especificamente lá de laranja e caju gostosos, lá tem um slide específico disso aí explicando. Tá, pessoal? Mais um item aqui, olha, item C. É proibido o quê? É proibido leitura. Isso eu já expliquei em outros vídeos também. É proibido leitura, tá correto? Tá? É proibido leitura. Por quê? Se fosse é proibido a leitura, é proibida a leitura, porque teria aqui no caso um determinante, aqui um artigo no caso. Aí seria é proibida a leitura. Então esse aqui está correto, é proibido leitura. Tá? Esse bastante está errado, esse está errado, esse está errado também. Agora vem para as cores. Geralmente, não vai dar tempo de ver cores. Se cair no seu concurso, a maioria vai errar. Dica que eu dou de cores, ó. Por exemplo, ó, toalhas, vinho. Toalhas é um substantivo. Vinho existe? Vinho é um substantivo. Existe, existe vinho. Se os dois forem substantivos, toalhas, vinho. O segundo perde o plural, Existe vinho, existe o vinho, a bebida vinho existe, então é toalhas vinho, tá? A bebida vinho existe, então é toalhas vinho. Mas o que o senhor quer dizer com isso aí? Ó, botas beges. Por quê? Bege é o quê? Bege é uma cor. Bege é uma cor, não é um substantivo. Existe bege, bege é uma cor, então é botas beges, tá? Ó,
Toalhas vermelhas. O que é vermelha? Vermelho é uma cor, então vai para o plural. Agora, se o segundo, ó, capas rosas aqui, ó, tá errado. Por que tá errado? Se o segundo, ó, por exemplo, tem capa, não tem? Existe capa. Capa de caderno, por exemplo. Rosa não é uma flor? Se o segundo elemento for um substantivo que existe, ai, rosa existe. Então fica no singular, rosa, flor. Olha, professor, que legal, nunca. É isso aí, tá? Outra coisa, gravatas limão, né? Limão, o que é limão? Ah, limão é cor, limão é fruta. Limão é fruta, então não vai para o plural, tá? Porque é o segundo substantivo. Agora, capas verdes. Verde é o quê? A verde é o... Não, verde é cor, então vai para o plural, tá? Guardanapos violeta. Violeta o que é? Flor. Então é guardanapos violeta. O segundo substantivo, quando ele for substantivo, ele perde o quê? O plural. Tá explicado, tá matado, tá? Questão interessantíssima, que eu explico tudo para vocês, sem precisar ficar fazendo 30, 40, 50 exercícios, tá? Você tem que passar assim no concurso, tá? A única que está correta é essa aqui, é proibido leitura. Visualiza esse resumão aqui, beleza, pessoal? Próxima questão. Houve intensos debates durante a campanha. O que eu falei para vocês aí em relação ao verbo haver? No sentido de existir. Ele não vai necessariamente para o plural. Então, a alternativa A já está correta. Né? Sempre houveram leitores. Né? Novamente, ó, existiram leitores. Né? Então, necessariamente, isso aqui está errado. Né? Verbo haver é invariável no sentido de existir. Tá? Faz em 2 semanas. Aí doeu, né? Faz 2 semanas. Que é, no caso, o tempo decorrido aí. Deve existir. Lembra? Eu expliquei isso no primeiro slide. Tem tudo sobre concordância lá. Devem existir. O existir vai contaminar o anterior aqui. Tá? Vou dar uma dica para vocês. Ó. Daqui a 10 anos. Futuro, você vai usar sempre o azinho normal. Olha o daqui aqui na frente, né? Ele vai puxar aqui. Daqui a. Daqui a é um azinho normal. Futuro. Tá? Ó. Houve. Tá a resposta correta aqui, ó. Houve, tá? Então a dica aqui é daqui a 10 anos. O país estará em melhor situação. Futuro é um azinho normal, beleza? Então a única correta aqui seria houve intensos aqui debates durante a campanha. Bom, pessoal, vamos para a nossa última questão aí da Banca Sesgran Rio. Vou dar um resumo aqui do lado antes de explicar para vocês. A gente já viu, você percebeu que na verdade o grande segredo aí é você entender da concordância, né? É aquilo que eu falei, não há necessidade de você fazer 100 exercícios, 200, 400, 500. Você tem que entender o funcionamento, aquilo que mais cai, Banca Sesgran Rio, insistir nisso aí, tá? Aí eu coloquei rapidamente aqui que variam, obrigado, muito obrigadas, né? Varia, tá? Kit, estou kits, elas mesmas, ou ela mesma no caso, varia, tá? Incluso, anexo, que não está aqui também, mas as duplicatas vão anexas, ou a duplicata vai anexa, também varia. E a palavra que não varia é o menos, tá? Toma cuidado, tá? Então aqui, ó, chavão, fazem, jamais, a gente já viu isso aí, faz 15 anos. Deve haver, né? Deve haver, aqui está correto, deve haver muitos engraxados pelos aeroportos do Rio de Janeiro. Deve haver, não varia, tá? Deseja melhores oportunidades de trabalho os brasileiros. Quem que deseja melhores oportunidades de trabalho? Os brasileiros desejam, tá? Então tá errado isso aqui, os brasileiros desejam. Beleza? Isso aqui é o seguinte, eu vou explicar rapidamente para vocês. Quando tiver a expressão quais de nós, quais de vós, muitos de nós, muitos de vós, por exemplo, o muitos aqui, ele vai concordar, eu vou pegar o verbo querer aqui, o verbo quer, né? O muitos, muitos querem, eles querem, tá? Vai concordar sempre com o muitos aqui, o querem. E o de nós, queremos no caso aqui. Então, você pode perceber aqui que a concordância aqui ela é facultativa, tá? Fique esperto em relação a isso aí. Beleza, pessoal? Tá? Outro item que eu quero explicar para vocês é aquela expressão que eu já expliquei, cai muito na Banca Sesgran Rio e outras bancas também. Cada um. A expressão cada um, ela sempre vai ficar no singular. Cada um deve, tá? Cada um deve. Cada, singular. Cada um deve, tá?
E eu coloquei uma outra expressão aqui, daqui a 10 anos, né? No caso futuro, daqui a 10 anos está, não tem aqui na questão, mas só para poder explicar para você. Daqui a 10 anos estaremos no caso no futuro aí, você vai usar sempre um azinho normal, não vai usar um A com H aqui, tá? Futuro daqui a 10 anos. E há anos, há alguns anos no passado, se você usa o A com H, tá? Pessoal, questão deve haver aí é a única alternativa correta dessa questão. Muitos de nós querem jamais, tá? Ou ele concorda com o primeiro ou com o segundo aqui, que eu expliquei aqui para vocês, tá? Então, pessoal, boa sorte para vocês aí. Compartilhe os vídeos com os amigos aí, inscreva-se no canal e dá um like pra gente aí. E o máximo de compartilhamento possível aí em relação ao concurso do Banco do Brasil, Banco Assis Gran Rio e outras bancas que virão aí também em outros concursos. Muito obrigado, pessoal. Isso aí.